A partir de agora, aqui na Brasil Atual, Colibri na Quarentena. Uma conversa com quem está envolvido em trabalhos de cultura e entretenimento em tempo de pandemia. Colibri na Quarentena, um momento para refletir e se reinventar, na música, no teatro, no cinema e em todas as expressões de arte. Olá pessoal, no programa de hoje vamos conversar com o cantor, compositor e instrumentista paulistano Paulo Novaes. Ele está lançando o seu terceiro álbum, Minha Cabeça, com poesias e canções. Um papo sobre a influência musical da família e as sonoridades, tudo online, em casa, na quarentena. Começando mais um programa aqui na quarentena, e hoje a gente tem o prazer de receber o Paulo Novaes. O Paulo Novaes é cantor, compositor aqui de São Paulo, ele também é instrumentista, está lançando o terceiro álbum. O terceiro álbum chama-se Minha Cabeça, e ele já esteve aqui com a gente na hora do rango, né, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, foi um prazer recebê-lo, né? Falamos da família, falamos de um monte de coisa, e ele estava lançando na época, quando ele esteve com a gente, em 2017, ele estava lançando ainda o primeiro álbum, que era o Esfera. Depois disso, ele lançou o Baú do Coração, não é isso, Paulo? Baú do Coração. Depois foi para a Europa, ele vai contar esses 2 anos que ele teve em Portugal, e agora está lançando Minha Cabeça, poesias. Aliás, podia ser assim, Minha Cabeça, poesias e canções, né? Porque tem poesias e canções. Subtítulo, né? Não sei se tem o subtítulo, estou comentando aqui com você. Mas, Paulo, antes da gente começar a falar do teu trabalho mais recente e tal, vamos dar um panorama de como é que você encarou esse momento, né? Que você estava um pouco em Portugal na pandemia, né? E ela se instala, e a coisa pegou mesmo, né? Eu falei, se instalou, não, né? Se instaurou, não, nada disso. Na verdade, começou, a gente tinha notícias, mesmo no carnaval, né? Algumas notícias, mas que estava fora do Brasil. Tá? Aí, quando chegou em março, a coisa pegou mesmo, né? Em todo sentido, né? E aí, muita gente achava, 1 mês, 2 meses, vamos parar por aqui, a coisa vai e tal. Já passou 1 ano, estamos entrando no segundo ano já, acho que vamos completar 2 anos, pelo jeito, né? E você vivenciou de maneira muito louca tudo isso, que você estava lá em Portugal, voltou para o Brasil, e como é que você lidou? Você tinha um trabalho já pronto, né? Porque já estava gravado uma parte do disco, você vai contar isso para nós. E aí resolveu lançar agora, em pleno 2021, né? Esse trabalho novo, Minha Cabeça. Então conta como é que você lidou do ponto de vista pessoal, familiar, né? Também é bom, é importante saber, porque a gente, quando tem esses dramas, a gente tem que ver primeiro a família, né? Qualquer coisa, como é que tá o pai, a mãe, o tio, o avô, enfim, todo mundo grupo de risco, né? Que ficaram afetados nesse primeiro momento. Agora está todo mundo afetado, não tem nem mais do grupo de risco, está todo mundo, né? Mas queria que você contasse para nós, desse tempo, como é que você lidou na pandemia, né? Desde março do ano passado até agora, como é que você está lidando? Do lado profissional, claro, e do lado pessoal também. Bem-vindo, Paulo Novaes, mais uma vez. É sócio aqui, a família toda é sócio, né? Enfim. Diga. Exatamente, meu amigo Colibri, muito obrigado primeiramente pelo convite. É um prazer estar aqui mais uma vez e fazendo como dá, né? Não posso estar aí no estúdio, mas estamos aqui, vamos manter o papo, é um prazer gigante. Bom, como você disse, eu estava em Portugal, né? Na verdade, eu vim para o Brasil em dezembro de 2019 para passar um tempo um pouco maior. Eu ia ficar uns 3 meses e depois ia voltar para Portugal com 1000 planos. O disco já estava praticamente pronto, assim, ele estava começando a mix. Eu estava no final das edições, assim, muito avançado, já estava quase pronto. E aí eu passei o carnaval aqui e voltei para Portugal no comecinho de março. E eu fui para fazer Isso não estamos falando 2020, então. 2020. Mas você já estava lá desde 2018, é isso? Isso, eu estava lá. Eu não sei se você se lembra, mas quando eu estava no Brasil, eu trabalhava no Corinthians, né? A gente chegou a eu brincar sei, com isso. Esse é um erro no seu currículo que eu perdoo, mas tudo bem. Tudo bem, vamos pulando esse equívoco. Eu não aguentava mais o Corinthians, fui para lá justamente para eu poder me dedicar 100% à música, que na época que eu fui aí eu não conseguia ainda, né? Só para explicar, para quem não sabe, você estava trabalhando na comunicação ali, né? Explica para o povo aí. Eu entrei em 2014, eu entrei no Corinthians como estagiário, era estudante de jornalismo na PUC, né?
E fiquei desde então até 2018. E então a minha carreira sempre acabou ficando em segundo plano, né? Nesses quase 5 anos que eu fiquei no Corinthians, Você trabalhava ficava no lá full departamento de time, né? comunicação. Ficava direto lá. Ficava direto, vixe, cara. E aí foi só piorando, né? Porque no primeiro momento eu virei assessor de imprensa das categorias de base. Aí eu era estagiário, sabe? Era um salário ridículo e tinha que. Eu ficava. Teve 2 vezes que eu fiquei 20 dias viajando com a equipe lá, sub-20, para o Rio Grande do Sul, outra vez para não sei aonde. Teve a Copa São Paulo, que é um campeonato super importante, e eu, estagiário, sem saber, sabe? Fui aprendendo, sempre fui dedicado e organizado, interessado, mas um subprofissionalismo ali que o estagiário tem que fazer assessoria de imprensa dos maiores campeonatos de base do Brasil, enfim. Peguei todas essas buchas, ficava full time, e aí nisso eu consegui gravar o Esfera, pegava, tipo, somava férias lá, eu tirava 20 dias, o Baú do Coração eu fui gravar assim também, numa escapada, aí fazia show, só que eu passava o dia inteiro lá no Corinthians, saía, pegava trânsito para passar o som com a cabeça em outro lugar, resolvendo treta pelo celular. Foi um período assim, mas é interessante falar desse período, cara, antes de entrar na pandemia, que foi sua pergunta, que foi muito importante para mim, porque eu acho que tem uma síndrome entre muitos artistas de que o artista, às vezes, ele quer só, sabe, compor e ficar tranquilo na inspiração e às vezes não consegue andar com a própria carreira porque é muito leve, né? Muito solto, não tem data, não tem prazo, aí, sabe, tem essa coisa do artista demora para te responder porque vive ali no mundo da lua. Essa coisa Isso é um clichê, né, Paulo? Vamos é um combinar que é um clichê. clichê. Cada vez eu vejo Sim. menos artistas assim. Os caras fazem, Então. vocês produzem tudo, dirigem tudo, fazem a gestão da própria carreira. Tem coisa pra caramba para fazer, né? Cuidar da Então, internet. Tudo. cara, aí assim, ser artista em 2021, assim, não tem mais como, não tem mais espaço para isso, né? Esse clichê. Então, e lá foi uma experiência profissional que me fez ter muita organização, muita dedicação, responsabilidade. Eu lidava com coisas grandes lá, né? Uma responsabilidade, tinha muitas responsabilidades grandes, então isso me fez ser uma pessoa mais preparada para depois, agora só em 2019, eu vou contar todo o trajeto, mas no final de 2019 eu saí do último trabalho na área para conseguir ficar 100% com a música, porque tem a questão financeira, né? A música, para você conseguir ter uma estabilidade de viver de música financeira, você tem que se virar, sabe, de muitas formas. É difícil, né? São poucos. Então eu tinha essa questão. Bom, resumindo, saí do Corinthians, não aguentava mais. Falei, preciso dar um respiro, quero mudar de ares, deixar esse ciclo, começar um novo. E aí, no começo de 2018, fui para Portugal, porque tinha um primo meu que estava morando lá, o Lucas Caran, que inclusive tá no Minha Cabeça com uma poesia, já produzi o disco dele. E o Léo Midé, um amigo meu, que você deve conhecer também, está em Portugal, e ele me incentivou muito, falou, cara, aqui é a mesma nossa língua, né? Eles entendem o que a gente fala, eles amam a cultura brasileira, então é uma possibilidade boa. Sob esses incentivos eu fui, e aí, no primeiro momento é isso, fiquei meio só com a música, e logo, assim, 6 meses depois, recebi uma proposta já, para ser representante internacional de uma empresa de assessoria de imprensa de atletas aqui do Brasil, chamada Footpress. Uhum. Nisso, no final de 2018, né? Comecei em janeiro de 2019. Esse trampo era aqui no Brasil, não em Portugal. Só era que eu aqui. era representante internacional. Eu estava Ah, morando em lá. Portugal, entendeu? Eu era representante deles lá. Beleza. Então era um trabalho que eu tinha uma estabilidade financeira, eu trabalhava de casa, fazia várias reuniões, né? Assistia jogos, tal. Falei, bom, tô aqui, né? Tem uma possibilidade. Entrei de novo no trampo. E aí fiquei na mesma luta que eu tava. Me vi voltando no tempo. Aquela coisa, porque, sabe, assessoria de imprensa ainda, né? Você não tem migué. Você tem que estar ali, ainda mais de vários atletas, sabe? A empresa aquela coisa comum em empresa, de você ficar adquirindo funções, da você vê você tem 1000 funçõezinhas e você não pode... E aí, o tempo que, teoricamente, eu estava lá para me dedicar à música,
também já estava me vendo no mesmo, um pouco menos, porque eu trabalhava de casa, eu tinha, né, um controle maior ali do meu tempo, mas comecei a me ver na mesma roda, até que no fim de 2019 eu saí, e aí foi pela primeira vez na minha vida eu falei, agora eu vou me dedicar 100% à música. E aí voltei para o Brasil até porque eu, enfim, tinha alguns compromissos, alguns shows e também a missão de concluir o disco. Então foi aí já no fim de 2019, começo de 2020, como eu falei, voltando, né? Uhum. Que eu fiquei 3 meses no Brasil, concluí o disco, tal, gravamos tudo, fiz tudo, curti o carnaval e voltei para Portugal. A gente fez uma imersão artística lá. Eu, Rubel, o Janeiro e o Thiago Nakarato, que são 2 portugueses. Alugamos uma casa no interior de Portugal e, inclusive, em primeira mão aqui, vou dar aqui a gente não falou nada sobre isso, aqui passou um super tempo, só que a gente chegou a gravar algumas coisas e uma das músicas que a gente compôs lá em conjunto, a gente vai lançar agora. Legal. Bem interessante, inclusive. Quando estiver lançando, imagina, a gente já põe na rádio, já põe na programação aqui, tranquilamente. Com certeza. É bem interessante, porque são 2 brasileiros, 2 portugueses, contemporâneos, que, sabe, tem referências diferentes. Foi bem curioso, assim. E aí, nesse período, eu fiquei lá 10 dias. Quando eu voltei para Lisboa, eu lembro que, tipo, eu cheguei, aí eu lembro que eu consegui 2 shows em boteco, né? Sabe, que às vezes a gente fazia boteco para poder pagar as contas, né? Pintou oportunidade lá, um bom cachê. Aí eu e um amigo meu, que é o Tomás Lenz, que é um compositor também, instrumentista carioca, morava com ele, né? E aí ele falou, bom, conseguiu trampo lá pra gente quarta e sexta. Eu tinha chego numa terça. Aí eu fiz na quarta, aí as notícias começaram a esquentar, até que deu o primeiro caso em Portugal. Aí eu lembro de tocar na sexta, que era, sei lá, dia 14, por aí. Foi um pouco antes do Brasil, né? Um pouco antes, sei lá, dia 11, enfim. Foi, eu acho que um mês, um pouco antes. Quando que fechou aqui? Tipo, aqui em março, data, meio 12, 13, 14 de março, por aí, começou a fechar tudo. Enfim, aí eu Tô lembro... falando em termos de shows, né? Fechar o lockdown sim. nunca pintou, de fato. Nunca pintou, mas os exato. shows Lá, começaram... cara... Eu acho que eu coloco como uma data importante quando o Sesc, né, fechou tudo. Eu acho que foi dia 14 de março, por aí. Né? Exatamente. Enfim. Isso foi quando foi o último programa que nós fizemos ao vivo aqui na rádio. Sim. Exatamente. E aí eu lembro de sair dessa sexta-feira aí, dessa gig, e tinha uma velhinha lá, bem portuguesa, característica, né? Aquela velhinha portuguesa brava, né? Aquele estereótipo. Saiu assim, gritando puta, assim, que vocês estão malucos, pá? Vão para casa, é uma pandemia. E aí foi um choque, assim, porque a gente não tinha ninguém decretado lockdown, não tinha nada. Só que a população portuguesa, por si só, já fez o lockdown antes do governo precisar. Bizarro, assim. O governo não tinha decretado nada. Eles foram decretar, acho que uma semana depois desse dia. Porque também tinha as informações da Itália também, né, Paulo? Isso é importante também. A informação corre muito rápido, claro, na Europa mais rápido ainda. Então, eles tinham essa informação da Itália e eu acho que o povo já começou a fazer o isolamento por conta própria, né? Suponho. Era óbvio que ia chegar, né? Se está na Itália, claro. O vírus ia chegar a qualquer momento, né? E aí, cara, isso no sábado eu já não saí mais de casa. E aí aquela coisa, né? O famoso ferrou para todo mundo, né? Imagina você também, sabe, tem que se reinventar, tem que ficar em casa, mas assim, para atividade musical, você sabe, você entrevista músicos, artistas todos os dias aí, que foi um negócio assustador, né? O que você vai fazer? Cada um teve uma reação, Paulo. Teve exato. Muitos ficaram deprimidos, mesmo outros ficaram hiperativos, como eu sempre falo aqui. São 3 colunas: os deprimidos, os hiperativos e os perdidos. E os que fizeram tudo isso ao mesmo tempo, no mesmo dia, também tinha. Exato. Era o Data Colibri aqui que eu faço, o Data Colibri. Não sei se você ficou deprimido, mas muitos ficaram, né? Sim, claro, eu tive momentos perdidos. muito deprimido. Perdido todo mundo ficou quase, né? Pensando bem. Claro. Aí, cara, eu tive todos os meus planos quebrados no meio, obviamente, não só os meus, né, do mundo inteiro, praticamente. E só que já não tinha mais condição financeira de
de ficar lá, porque o que eu ganhava, né? Eu ainda sou compositor, então eu tenho um número razoável de plays no streaming, o que também me dá uma receita, somado com meus direitos autorais, né, de músicas que foram regravadas e tal, eu tenho uma verba só que em real, com o euro subindo avassaladoramente, sabe, o real me dava isso aqui, não pagava nem aluguel. É. Aí eu já comecei a ficar desesperado, aí foi o momento, fiquei perdido, só que já com foco, falei, vou voltar. E aí entra a questão da família, né? Que aí é o que você falou, é situação de guerra, né? Você não sabe o que está acontecendo. Você está numa situação de guerra em outro país. Tipo, eu me vi assim, um filme, assim, juro. Tipo, você não vê ninguém na rua, um negócio muito louco, todo mundo em casa, um negócio que a gente está vivendo. Como assim, cara? Uma pandemia, que louco, vírus invisível, medo absurdo. A gente tinha com 1000 coisas no mercado, luva no começo. Hoje em dia não mais, né? Você vai, passa o álcool gel ali, bota a máscara, só que no começo a gente, tipo, fazia 1000 coisas, ia com gorro, assim, não sei o que, luva, sabe? A gente não sabia o que estava acontecendo. E aí ficou esse desespero. E aí o desespero, ele ficou maior ainda quando cancelaram os voos. Então, assim, não adiantava, eu podia ser um milionário, não é o caso, mas eu poderia ser um milionário e não ia ter voo. Não tem como você voltar. Não tem voo, não é para ninguém sair do lugar que está, porque tem que estancar esse. Então eu não podia, eu tentei, eu tive 2 passagens canceladas, e aí, para no começo de junho, então eu fiquei lá, sabe, deixa eu ver, março, abril, maio, fiquei 3 meses, foi finalzinho de maio que eu consegui voltar. Mas é isso, fui num voo lotado, imagina a aflição, um voo lotado, fiz uma escala em Amsterdã, e aí foi curioso que eu tinha várias horas em Amsterdã, e eu nem sei se podia, mas eu falei, cara, tava sozinho lá, eu já ia ter que chegar no Brasil fazer quarentena, eu já tava todo equiparado com face shield, 2 máscaras, aquele esquema, né, viagem ainda, no meio da guerra, aí ainda consegui um pouquinho lá no centro de Amsterdã, dei uma volta, e cara, uma coisa curiosa, era um dia de sol em Amsterdã, que é uma coisa muito rara, né, normalmente super nublado e frio, e ninguém tava de máscara. A galera me olhava, parecia um ET, cara, porque eu tava com o face shield. A galera me olhando, assim, como se eu fosse um ET. E aí foi muito louco, assim, de entender também que, nossa, eu tô aqui na Holanda, teoricamente a gente tinha uma visão de que, até a gente tá no lugar, né, a gente tem uma visão, outra visão. Pô, imaginei que aqui ia tá, sabe, tinha um protocolo e tal, mas, sei lá, as pessoas estariam pelo menos de máscara. É. Eu vi, tipo, das centenas de pessoas que eu vi nessas 2 horinhas que eu dei uma voltinha no centro, eu vi 2 pessoas de máscara. As pessoas ficavam me olhando estranho. E aí, cara, voltei Mas e... você fez o certo, porque você não está protegendo só a você, as outras pessoas também. Você podia estar Claro, contaminado, você está. O respeito, né? As pessoas têm que entender. Quando a pessoa vê o outro com máscara, respeito também com o outro, não é só com você se protegendo. É você o respeito para você não passar exato. eventualmente para o outro. Né? Isso Deveria ser básico isso, né, cara? é Muito louco. claro. E aí você vai, tipo, para um país como a Holanda e toma esse choque, deu uma bugada, assim, sabe? Aí você veio para cá, você veio voltou para o Brasil. Aí voltei para casa dos meus pais, ficar perto da família, cuidar ali, sabe? Minha avó tava com a gente lá. E aí, o que eu fiz? Como eu estava na casa dos meus pais, seguro, eu estava com pouquíssimos gastos, né? Todo o dinheiro que eu estava conseguindo ganhar, eu passei a investir num home studio para mim. Porque Uhum. já tinha feito as minhas primeiras produções, eu já tinha feito, sei lá, uns 3 discos. Eu produzi o disco do Léo Midea, né? O Só para saber, quando Vicentina. você voltou, já estava pronto, pelo menos, não sei se estava mixado, masterizado, o Minha Cabeça já estava pronto. Tava prontíssimo. Estava Tanto que prontinho. eu lancei o primeiro single, foi logo que eu voltei. Mas já estava Hum. pronto, já estava tudo certinho. Isso, na verdade, eu finalizei todas as gravações na minha vinda para o Brasil pré-pandemia, nesses 3 meses que eu fiquei, até o carnaval. Aí voltei, enquanto estava tendo a mixagem e tal, e aí nisso eu já estava pronto. E aí depois, só que o meu plano era fazer os primeiros shows em Portugal, já tinha uma turnê toda agendada, tal, já começando a fechar os shows, e aí, enfim, caiu tudo. E aí eu tive que tomar uma decisão, porque eu falei, cara, não sei quanto tempo vai durar isso aqui,
Tipo, se eu lançar... Aí eu comecei a repensar O minha dilema de estratégia de lança ou não lançamento. lança, né? Isso todo mundo teve. O Exato. dilema de lança ou não lança. Só que, entrando um pouco no projeto, né? O projeto, ele foi pensado... Não que ele foi pensado em singles, mas ele foi pensado música a música, porque cada música barra poesia representam um universo, elas têm um tema, elas têm uma sonoridade. A minha busca foi pensar no meu repertório da minha vida toda uma música de cada um dos meus próprios universos. Então, eu tive fase da vida que estava ouvindo mais certo ritmo e lendo mais sobre certa coisa, então fiz um bloco de músicas que ali formam um universo, como foi o Esfera. O Esfera é um aglomerado de músicas do mesmo período, que Baú do Coração é a mesma coisa, né? Então, a gente vai deixando esses rastros, e eu sou curioso, então eu vario muito, né? E aí a minha ideia foi pegar uma de cada universo, e aí fui formando, a ideia foi amadurecendo, fui formando esses universos. Então a minha ideia inicial foi chamar uma participação para cada música, em vez de ter uma produção musical que centralizasse, tentar buscar uma sonoridade, eu falei, não vou pensar nisso. Eu, por exemplo, vou chamar a Ana e a Vitória para participar da música Travo. Então vamos lá para o estúdio, a gente vai produzir junto. Mandei a música, a gente foi discutindo, assim como foi com todos, com o Pedro Altero, com o Rubel, com o Cinco a Seco, a gente produziu junto, faixa a faixa, pensando faixa a faixa. Uhum. E aí, enfim, isso me ajudou, na verdade, na hora de solucionar esse problema do lançamento, né? Do lança não lança. Porque como ela já tem a coisa do universo, então aí entrou as animações ainda. Então eu tinha a poesia com as animações, algumas eu já tinha clipe e pôr uma música com uma participação. Isso aqui é bastante informação. Claro. Se eu jogar no disco, talvez várias coisas passem despercebidas. Então foi a melhor coisa, assim, no fim, que aconteceu para o meu disco. Então eu fui obrigado, teoricamente, a lançar em singles. Então eu fui lançando em singles com calma, lancei o primeiro single, aí eu lançava a poesia com a animação, o feat, né, fazia um barulho ali em cima daquele universo. Agora já tem o próximo. Completo. Chegamos ao completo. 20 Exato. faixas. 20 faixas. E aí fui desde maio do ano passado que eu venho lançando, e aí a última faixa, que é o Minha Cabeça, participação do Cinco a Seco, ela é, na verdade, o resumo, né, a união de todos esses universos. Então, tô muito feliz, cara, agora. Então vamos ouvir uma, né? Porque a gente está contando a sua história, depois a gente vai contar um pouquinho do DNA musical aí seu, né? Que não é pouco. Vamos. E legal, e essa é muito, muito louco, né? Você tá num país, volta para cá para acertar o trabalho, faz um trabalho lá, e volta, né? Nesse momento, num momento de loucura mesmo, de pandemia. Imagina um avião, o clima, né? Que eram as pessoas voltando. Cara, E com medo de louco. ficar, né? Quem não morou lá, se estivesse passeando, a possibilidade de ter que ficar lá, né? Sem data para volta, né? É uma coisa mais Vários louca casos. ainda, né? Muitos casos, né? Você vai contar alguns deles. O que a gente pode ouvir? Vamos ouvir o Travo, Paz Interior, a Luz da Vida. O que você quer ouvir primeiro? Você manda que tem. Vamos ouvir o Travo, que foi o primeiro lançamento, né? Vamos na ordem dos lançamentos, dos singles. então. Exatamente. Fala um pouquinho dessa participação da Ana Vitória aí, da dupla, o duo. Aliás, elas estiveram aqui, são uma graça, né? As duas. Elas são. Grandes figuras. Cara, não conhecia tanto assim, eu gostei muito. Fala um pouquinho delas e desse trabalho que vocês fizeram, o Travo. Bom, eu conheci elas em Portugal. A gente já tinha se conectado pelo Instagram, porque a Vitória já curtia meu som, o algoritmo do Spotify levou para ela, e desde então a gente começou a conversar. E aí uma das vezes que elas foram para lá fazer show, a gente se falou e eu fui no show delas. Nesse dia, a gente fez um sarau, e aí a Ana, que não me conhecia, me conheceu melhor, e já, tipo, poucos dias depois, elas já me pediram para gravar o Perdoa, né? Que é uma música minha que elas gravaram, inclusive tá no Esfera. E aí disso a gente começou a ter uma relação já muito mais profunda, assim. Então a gente se viu várias vezes, a gente foi fazer uma viagem para Barcelona, e a gente se envolveu muito, que a gente se gostou muito, se deu muito bem, e se conectou, assim, de uma maneira muito, muito massa, assim, muito sincera. E aí, nessa viagem, nesses primeiros dias, a gente estava em Barcelona, eu estava mostrando algumas músicas para Ana. E nisso elas já iam gravar o Perdoa, né? Que elas lançaram como single.
Aí eu mostrei essa música, ela falou, nossa, cara, tudo a ver. E me veio o clique, eu falei, nossa, tem tudo a ver com elas. É uma música que eu fiz super antiga, eu fiz em 2013 essa música, e não tinha muita ideia de gravar. E aí, na verdade, essa coisa desse link, dessa música ter a ver com elas, e essa música ter um tema de uma coisa simples, de uma vertente da minha composição singela, pura, na verdade, isso me deu o clique de pensar nessa ideia, de relembrar essa ideia dos universos, e falar, nossa, então acabei de achar o primeiro universo. Essa música tem essa temática, tem tudo a ver com elas, então agora é isso que eu preciso achar. Então elas me deram o pontapé inicial para essa ideia dos universos. E aí a gente gravou, sei lá, 3 meses depois a gente já estava gravando, e nisso eu já fui desenvolvendo a ideia, e é muito massa, né? Elas me deram a honra recente, né? Que inclusive nessa época também foi quando a gente compôs, mas de ter uma composição minha em parceria com a Lana gravada no disco novo delas, no Cor, que leva a participação do Lenine, né? Então, para mim, foi um negócio muito, muito forte. Assim, ele é um cara muito, muito, muito ídolo. Então, elas me proporcionaram, sabe? Participei do show delas. Elas são grandes, cara. E eu participei do show delas para 8.000 pessoas. Coisas que eu nunca vivi na minha vida. Então, elas me proporcionaram, além de uma amizade, né, muito forte, elas me proporcionaram coisas que eu nunca vivi e me deram uma visibilidade, sabe? Que foi importante para mim. E foi bem nesse processo de Portugal. Elas são muito generosas mesmo. Eu percebo no tratar, quando a gente conversou com elas aqui no programa, fiquei claro, né? Eu não conhecia tão bem, nem não tive a oportunidade de levá-las no estúdio, no Hora do Rango, né? Antes. E foi nesse esquema da pandemia que você entrevistou. Eu gravei, foi muito legal, elas muito simpáticas e muito ligadas na música, muito profissionais, né? Isso é muito legal. Vamos ouvir então o Travo? A música é sua, Paulo Novaes, a interpretação sua com a Ana Vitória, com o duo Ana Vitória, a produção do Tó, né, Brandiglione, Paulo Novaes, Ana Caetano, e os músicos, o Paulo está tocando você, violão, Pedro Altério, violão, Igor Pimenta no baixo, meu amigo Igor Pimenta, baixista pitomaníaco, o Tó Brandiglione tocando percussão, Gabriel Altério bateria, Ana Caetano no coro. Fizeram lá no Gargolândia, com a mixagem do Tó. Vamos ouvir, então, Travo. Dei toda a ficha, hein? Uau! Roda! Roda! Colibri na quarentena. Estamos de volta aqui com o Paulo Novaes. Paulo Novaes, cantor, compositor, instrumentista aqui de São Paulo. 28 anos, terceiro álbum. Começa a contar, né? O número. 28 anos, terceiro álbum. Chama-se Minha Cabeça. Um disco que tem 20 faixas, que ele lançando aos poucos, né? Lançou quase tudo já. Quase tudo, não. Já lançou tudo, né? Agora lançou tudo. Poesias e canções. Chama-se Minha Cabeça, esse projeto do Paulo Novaes. Mas, Paulo, antes da gente continuar falando dessas canções todas e dessas poesias e tudo que você, da vivência em Portugal e tudo mais, né? Eu queria que você contasse para o povo, né? O povo já sabe, mas como é que é o DNA do Paulo Novaes, né? Porque é música para tudo quanto é canto, né? Conta a sua história e faz aquela árvore ali genealógica musical da família. Vamos lá. Para quem não sabe, né? Mas conte lá. Para quem não sabe, até nesse disco eu tenho a representação viva do começo dessa árvore genealógica, que é a dona Margarida Piedade, minha avó, que era cantora de rádio, né? Ela foi rainha do 4º centenário da Rádio Nacional. E se não fosse a decisão dela de abandonar a carreira, que não foi só dela, né? É porque era muito difícil uma mulher do interior, de que lugar que ela era? Conseguir... Só para contar. De Itapetininga. Que, aliás, é perto onde está o Gargolândia lá, só por acaso que a gente citou o Gargolândia, né? Agora. Exatamente. Inclusive, a relação da família Altério e Novaes, eu estou lendo um livro, o meu avô é de Avaré, mas tinha família em Itapetininga também. E a relação dos Altérios e Novaes começou lá com o meu tataravô, com o tataravô do Pedro, depois se estendeu ao meu avô, que foi prefeito de Avaré, e o avô do Pedro, Ciro, que foi prefeito de Itapetininga, continuou com o Rafael Altério Garga, e o meu pai, o Is Novaes, o Juca Novaes, estão todos amigos de festivais, e agora a nossa geração dos se filhos encontrando. Bacana, uma história bonita, legal. É bem interessante. E aí, cara, então a minha avó, ela meio que foi obrigada a abandonar a carreira. Tem até uma história curiosa de contar,
uma das vezes que ela foi na rádio, então ela foi rainha do quarto centenário, ela chegou a participar de concursos, tal, foi contratada da rádio, ela fazia conservatório aqui em São Paulo, meu avô fazia faculdade de medicina no Rio, e uma das vezes o meu bisavô, pai da minha avó, né, veio lá de Tapetininga para acompanhar ela. E nesse dia, na rádio, estava Jackson do Pandeiro com a sua mulher, que era uma dançarina tal. E na época ela mostrava do joelho para baixo, assim. A minha avó conta. O que já era para o meu avô, um cara humilde, simples do interior, um absurdo. E ele falou: isso não é coisa para você. E meu avô também não apoiava, né? Porque ele se tornou político, né? Então ele precisava de uma mulher dedicada à família, né? Muito louco, né? As coisas não. E aí ela abandonou a carreira e aí se dedicou a ter 8 filhos e aí começa toda essa história. E aí o que ela fez? Investiu na educação musical dos filhos. E isso foi uma coisa que ela plantou que é um negócio mágico, assim, né? E não tem fim. Porque disso surgiu os trovadores urbanos, disso surgiu o Juca Novaes, meu tio, compositor, sabe? Um cara muito interessante, um artista muito que não é só ele é um especialista em direitos autorais, advogado, da Abramos. Meu pai, que é um compositor escondido, que justamente é um dos discos que eu estou finalizando a produção e tá muito legal mesmo. Quando ficar pronto eu vou te mandar, inclusive. Um grande compositor, ele nunca gravou nada e a gente sempre ficou na orelha dele. E os clássicos dos Novaes, se a gente canta, faz a reunião dos Novaes, as músicas dele são sempre e é muito da onde a fonte que eu mais bebi, né? Meu pai. Claro. E foi quem mais me inspirou, porque eu via, falei, nossa, cara, que interessante, né? Eu lembro que eu era criança e achava mágico ele fazendo música para homenagear as pessoas. Eu lembro quando meu avô morreu, ele fez a música para meu avô. Isso foi me inspirando. Então, e muitas outras, Bruna Caran, o Lucas Caran, a nova geração também tá vindo forte, tá Lucila Novaes, minha tia, todos os meus tios cantam, tocam, sabe? Todo mundo, a Lucila também virou educadora musical, que acabou Sim. sendo muito importante porque ela passou a educar os sobrinhos todos, até hoje, né? Os mais novos, ela sempre dá a iniciação musical. Os trovadores, eu comecei minha carreira nos trovadores mirins, com 6 anos. Então, cara, o meu Legal essa DNA história. musical é tudo, é um privilégio gigante, né? Então, porque isso é a minha raiz, ela é tudo para mim, assim, né? Ela explica Foi tudo. meio natural você entrar na música, né? Porque já tinha os tios, o teu pai, mesmo que tipo, não fosse. Ele não era profissional da música, o seu pai, né? Não. Mas os seus tios todos aí tinham os trovadores, aí todo mundo já trabalhando profissionalmente, ganhando dinheiro com música. Caran também, a família Caran, né? Que para você Sim. explicar também qual que é a relação, né? Por favor. Então, a minha tia Lúcia, mãe da Bruna e do Lucas, foi casada com Cesário Caran, filho do seu Jamil Caran, que era um choroso, né? Um cara muito respeitado. E eles também, a Bruna e o Lucas, e eu também em algum momento, né? Quando teve essa união das famílias, viveram esse berço do choro pelo lado do pai, né? Do avô Jamil, e o berço dos Novaes, que inclusive nos Trovadores Urbanos, o quarteto principal é a Maída e o Juca, meus tios, a Valéria Caran, que é a irmã do Cesário, mãe das trigêmeas Caran, e também o Eduardo Santana, que é o maior parceiro do Juca e tal. E aí, cara, isso faz muita diferença, fez muita diferença. Então, eu olho para trás e aí, concluindo, nesse disco eu consegui realizar meu sonho de ter minha avó cantando uma música comigo. Então, Olha que legal. uma das faixas é a música Cantar, que é uma música eu lembro quando eu compus. Foi uma música que eu logo pensei assim numa coisa, me fez viajar no tempo quando eu compus. Foi uma música que eu compus muito rápido, talvez a mais rápida da minha vida. Assim. Eu lembro que eu estava Uhum. caminhando, meio que vomitei já melodia e letra, só que ela tinha essa referência muito clássica. E eu já tinha essa ideia, primeiramente eu tinha pensado na Bruninha Moraes, que ela tem
uma voz muito forte, né? Que me lembra as coisas mais antigas. E aí, agora pensando nela no disco, eu pensei na minha avó e, cara, realizei esse sonho, a música Cantar. E Cantar tá Que nesse disco, tá nesse disco. Tá. E tem o Vamos, poema que antecede a da Bruna Caran. vamos ouvir então, fazer isso aqui, não estava no roteiro, mas vamos botar isso aí, eu estava até olhando aqui, né? Mas vamos botar então, vamos ouvir agora. Então tem o Cantar, e a música Cantar e o poema da Bruna. Fala aí como é que vai ser a ordem. Começa com o poema Bota da aí. Bruna. Começa Exatamente. A com o Voz que poema. me deu vida, Uhum. é o poema da Bruna, e na sequência Cantar, com participação da grande Dona Margarida Piedade. Beleza, roda! Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Paulo Novaes. Paulo Novaes, que é compositor, instrumentista, ele também é cantor, claro, né? E está com 28 anos, só para contar aqui, eu sempre falo, bota a data, e o terceiro disco que ele está lançando, Minha Cabeça, são poesias e canções, né? Juntando tudo isso. A poesia também está na tua vida, né? Porque você falou das canções e da família Novaes, da família Caran, tudo ligado, trovadores urbanos, toda essa turma da música, você nasceu nela, né? Então já era natural você estar em música. A poesia também caminhou da mesma forma? Ou foi primeiro a música, que tem uma coisa a ver com a outra? Como é que teve essa ligação? Você já se apaixonou pela poesia junto com a música? Como é que foi? Não, veio muito depois, assim, eu, adolescência, assim, não era muito ligado à poesia, era assim, sempre fui, mas não profundamente, assim, porque eu estava muito ligado mais na coisa da composição, da poesia melódica, né, Uhum. são coisas completamente diferentes, né, eu demorei para embarcar, e eu comecei a embarcar na poesia justamente por conta das pessoas que estavam ao meu redor que também escreviam poesias. Então, a Bruna é uma pessoa que começou, até lançou um livro de poesias. O Lucas sempre tinha escrito poesias interessantes. A minha prima, Beatriz Novaes, que é filha do Juca, surgiu super novinha escrevendo poesias. E isso foi me trazendo. Tanto que a ideia, na verdade, eu comecei a reparar que tinha muita gente ao meu redor que escrevia muito bem poesia e que começou a me fazer olhar com outros olhos e mais intensamente, né? Uhum. Mais apaixonado pela poesia. E aí eu tive a ideia, primeiramente, de convidar os poetas para escreverem as poesias, que eu ia usar essas poesias como material para as redes sociais, sei lá, ia botar no encarte do disco, não ia estar inicialmente Dentro do no álbum, trabalho. né? Entendi. Não ia estar. E aí um dos poetas, que é um amigo meu de infância, Pedro Blanco, que é um poeta também, estudou comigo na escola e virou um baita poeta. Quando eu fui fazer o convite para ele, ele falou, cara, por que você não bota no disco? Pô, negócio Claro. legal. Eu falei, bom, mas como é que eu vou fazer, né? Para gravar, já tava difícil de fazer, porque o disco eu tava morando entre Portugal e Brasil, e aí já era um desafio. Então, eu falei, puta, a ideia é legal, mas é complexa, tal, né? Para eu gravar todas as pessoas. Só que eu falei, não, vamos nessa, porque ele falou, cara, vai ser, ele como poeta, ele falou, cara, vai ser um negócio muito massa, assim, para poesia. Se você, sabe, trazer as poesias pro disco, porque às vezes Claro. a poesia, às vezes você precisa, na nossa geração, que é totalmente audiovisual, certo? Tipo, tudo tem um clipe, não sei o quê, só a poesia é mais difícil de você fazer a pessoa. Então, no fim, ele super me agradece, ele fala, cara, você botou a poesia num lugar facilitou o acesso, primeiramente pela estar sendo interpretada num disco de música, com uma base musical, dentro de um contexto que ela vai ser uma introdução para uma música, e depois vieram as animações, né? Que aí deram vida imagética para a poesia. Claro, é legal. E você tem que botar Então, hoje, tem que ter tudo na internet, tem que ter vídeo também, né? Outro dia um exato. amigo meu, músico, ele fez um trabalho maravilhoso, eu falei, cara, mas precisa ter vídeo, porque as pessoas ficam nessa, a música tá linda, mas precisa ter vídeo, é quase, como você falou, quase uma obrigação, né? Se é uma poesia, é uma animação, né? Ou o Exato. sujeito lendo o poema, né? Também, tanto faz, né? Mas que tenha
uma imagem. É uma coisa quase obrigatória hoje, né? Porque você está você vê que nós fazemos um programa de rádio e está no vídeo também, né? No YouTube, nós estamos transmitindo pelo YouTube. Fizemos pelo Facebook, né? Continuamos fazendo aqui pelo YouTube. É rádio, sim, mas é no YouTube também. Claro. Tem música e imagem também. Daí é importante eu tocar nesse ponto, dessa coisa de que a ideia não foi minha, porque é um projeto, como eu falei, realmente de participação. É um projeto eu tentei sair da coisa da centralização do compositor, do autor ali da obra, sendo que da questão de tomar decisões e de eu falar que eu queria desse jeito ou de outro jeito. Não, foi o avesso disso. As produções fiz junto com as participações, as poesias, a composição correspondente, ela só serviu de inspiração. As animações, a Pamela que fez da cabeça dela, não dei nenhuma sugestão, assim como os clipes, que eu não consegui gravar todos, eu gravei 3, mas eu chamei um diretor diferente, um roteirista diferente para cada um dos clipes. Então vão ser feitos por equipes diferentes, pessoas diferentes, cabeças diferentes, né? Então é um projeto que é a minha cabeça, mas eu só existo, só sou o que eu sou por conta dessas outras cabeças que estão em volta de mim. Ninguém trabalha sozinho, né? A coisa é hoje cada vez mais coletiva, né? Se usa muito os coletivos, né? Mas é isso também, no trabalho do músico. Tem o seu trabalho de compor individual, de colocar letra e tal, de fazer poesia e tal, e de interpretar, mas isso também não funciona se você não tiver um apoio, uma produção. Você sabe disso, que você fez assessoria de imprensa, também tem que fazer. Não adianta só, né? Tem que ter um apoio também, até nesse aspecto, né, de gestão do trabalho, né? Você lança o trabalho, tem que ter alguém divulgando, botando nas redes sociais. Hoje é natural isso, né? A gente nem existe, não é nenhuma obrigação, é um caminho que se faz, né? Antigamente se divulgava para os jornais, né? Mas hoje não existe mais divulgar. Tinha o divulgador que levava o disco, né? Seus tios sabem dessa história, são da minha geração. Ele levava o disco para mostrar o disco para o crítico no jornal, né? Ou levava na rádio, o divulgador levava na rádio, olha aqui, não tem mais isso. Agora põe na internet e já faz você já tem um retorno, né? Um feedback da coisa, que é legal também. Você põe o primeiro trabalho, você já sabe o que o pessoal está falando, como é que foi a recepção, né? É bem diferente, né? E natural que você tenha que ter o lado de imagens, né? A gente não é uma obrigação mais, é uma coisa natural. Antes, tem que pôr, não. Natural. Você quer ver que as pessoas tomem conhecimento, tem que ser essa coisa do vídeo também, né? Tem que pensar muito, né? Vamos ouvir mais uma? Vamos ouvir mais uma? Eu queria ouvir os poemas. Depois a gente vai tocar os vídeos, já tocamos o Travo, né? Tem Paz do Interior e Luz da Vida para a gente ouvir. E também tem 3 músicas também, Minha Cabeça, que a gente tem que tocar, o título do disco, né? Enfim, e eu queria que a gente botasse aqui os poemas, os 2 poemas. Pode botar aqui aproveitar, botar os que tem animação. O Meu Silêncio, que é o Janeiro, né? O português, seu amigo, né? Ele é autor e intérprete, e Essência, que é a Isabela Moraes. Vamos ouvir nessa sequência para a gente fazer um bloquinho de poesias, né? Legal também, a gente já, né, faz um bloquinho de poesias com animação. Então, diga lá, fala um pouquinho do Meu Silêncio e de Essência. A gente ouvir agora. Cara, o Meu Silêncio foi um convite natural, né, do Janeiro, que é um cara muito interessante, um artista muito interessante, e a participação, o feat da música correspondente a esse poema é o Thiago Nakarato, que é outro português, então eu quis trazer o universo português. O Thiago canta comigo a música e o Janeiro faz a poesia, né, para representar também esse meu momento de passagem, de conexões com o português. E aí, da Isabela Moraes, cara, eu acho ela uma das maiores compositoras do país mesmo, assim. E ela tem uma força poética assustadora, assim. É uma coisa de interpretação que eu acho muito mágico, assim. Então, eu posso dizer assim que eu acho que a poesia essência é a que mais me toca, assim. E ela parece que inconscientemente, como eu falei, eu não pedi nada para ninguém, tipo, quero que fale sobre isso, isso. Parece que ela conseguiu fazer um resumo de tudo, sabe, só pelo instinto natural dela. Então, eu acho que vocês vão curtir. E a Poema Essência, principalmente, tem até uma coisa quase
musical, assim, meio rítmica, né? Ela é uma poesia, mas acho que das poesias ela é a menos interpretada como poesia, ela é mais rítmica, então é Uhum. bem interessante. Fala das animações que a gente, pelo YouTube, quem está nos acompanhando pelo YouTube vai ver também, das animações do Meu Olha, Silêncio e de Essência. as animações, todas as poesias do disco, através do meu YouTube, youtube.com/barra Paulo Novaes, todas as animações, todas as poesias, desculpa, são animadas pela Pamela Munhoz, uma artista incrível da nossa geração aí. E eu lembro que ela já é uma multiartista plástica e tatuadora, e enfim, ela faz um pouco de tudo. E eu lembro que a gente morava juntos em Lisboa, né? Ela é casada com o Gabriel Altério, irmão do Pedro, e nós morávamos juntos no período de quarentena, inclusive. E aí, numa conversa, ela estava fazendo umas animações para Maro, que é uma portuguesa, uma cantora portuguesa amiga nossa, e era a primeira animação que ela estava fazendo. Aí nisso a gente conversando, conversa vai, conversa bem. Nossa, os poemas, nossa, imagina os poemas animados. Nossa, vamos fazer, vamos fazer. E aí começou. E aí trouxe mais uma visão. É isso que eu acho interessante. Acho que isso deixa o projeto mais rico, né? É a visão dela. Então assim, a poesia, a minha música é a base, né? A composição daquele universo. Aí isso inspirou o poeta. Essa interpretação do poeta inspirou uma produção para a gente fazer a base musical. E essa faixa da poesia foi para outra cabeça, que é a da Pamela, para ela botar a brisa dela, Legal. da cabeça dela, imagética. Então, é uma série, uma coisa foi inspirando a outra, sem barreiras, super livre. Então, vale muito a pena assim, acompanhar as animações, porque ela traz uma coisa muito real assim, para a poesia, quase viva, né? Então fica a dica aí, tem todos os poemas, tem as animações e vale muito a pena acompanhar junto, assim, Vamos ver. porque Vamos ver e ouvir, então, agora o Janeiro, né, que é o autor e intérprete de O Meu Silêncio, e a Isabela Moraes, Essência. São autores e intérpretes desses poemas com animação para a gente, quem estiver acompanhando pelo YouTube vai poder ver a animação. Quem não puder, claro, está no rádio, vai ouvir o belíssimo poema. São dois que a gente vai fazer esse bloco de poemas. Roda! Uou! Colibri na quarentena. Você está ouvindo Colibri na quarentena. Estamos de volta aqui com o Paulo Novaes. A gente está contando a história do Minha Cabeça, o terceiro álbum do Paulo Novaes, que tem poesias e canções, e um álbum construído aos poucos e lançado aos poucos também, né? Dentro das regras hoje das redes sociais. Vai lançando aos poucos. E como é que está sendo a reação, Paulo? Quando você lançou, você fica ligado como é que o pessoal achou disso, daquilo? Você fica chateado se tem alguma crítica? Como é que você encara essas vezes? Porque do ponto de vista político também, né? Tem também a polarização, né? O pessoal, um pessoal que é a favor, os outros que ficam torcendo contra. Tem muito isso também, né, Paulo? Não é? Você sabe que você foi cara, assessor do Corinthians, pô. Tem a turma que imagina, torce, os corintianos e os outros que torcem contra. Então, né? isso aí, acho que Existe. Não aprendi sei se bem tem no uma Corinthians, né? ligação, não sei se tem ligação, mas por aí. Ah, tem. Cara, o feedback tem sido espetacular, assim. Eu, até agora, é, não me lembro de ter recebido alguma crítica negativa, e também não teria problema nenhum. Acho que eu até acho que é importante, né? Se ela vem para ser agregadora, né? Se vem com um Claro. diálogo, né? Mas eu acho muito interessante. Eu estou num dilema, assim, cara, porque nesse período de quarentena eu tenho parado para repensar muito, assim, a nossa função como artista nesse momento do Claro. Brasil, né? Principalmente, do mundo inteiro, mas do Brasil. É um negócio assustador que a gente está vivendo, é um negócio surreal, é um negócio, uma normalização do absurdo, realidades paralelas acontecendo. Todo dia a gente acorda com uma bomba e eu fico me questionando muito qual que é o meu papel, sabe? Não o meu papel, mas o nosso papel como artista, né? Como comunicadores, tudo. É preciso pensar muito agora, né? A partir de agora. Porque, cara, eu não estou interessado
sinceramente, no número de plays que eu vou ter, ou na coisa que vai massagear meu ego, porque eu vou ser ouvido, porque eu vou estar... Então, eu estou interessado em colaborar artisticamente, né? Para a minha geração e trazer de alguma forma, e entra muito nisso que você falou, nessa coisa do feedback. Eu acho que o Minha Cabeça, ele vem no momento oportuno, justamente por esse incentivo que ele tem naturalmente a coletividade, a participação, ao olhar para o lado, sabe, ao dar as mãos e fazer as coisas juntos, né? E eu acho que a gente nesse momento precisa se unir, né? Essa resistência precisa se unir, não separar. Tem um grupinho tal e é isso aí, eu vou fazer tudo do meu jeito e, sabe, são personalidades. Mas eu acho que é um incentivo justamente para essa coisa da coletividade. E eu tenho visto esse reflexo no feedback. Muito importante, cara. E eu também acho que eu estou nesse momento agora de quarentena. Bom, eu sou um cara inquieto, então eu já terminei o disco em 2020, começo de 2020. Imagina que já vai dar mais de um ano aqui. Eu já continuei fazendo coisas e pensando, Claro, estudando. não para. Então, não pode parar, né? E eu considero, assim, é importante falar isso, que o Minha Cabeça ele é o fim de um ciclo. Ele até tem o fim do ciclo, né? O último poema tem a base instrumental do Esfera, que é a primeira música do primeiro disco. Isso foi pensado, proposital mesmo, justamente para fechar esse ciclo. Ele é uma trilogia, eu considero, né? O Esfera, Baú do Coração, Minha Cabeça. Porque é uma trilogia completamente autobiográfica. Então, é uma coisa também muito comum na nossa geração, de coisas da gente falar da nossa visão, do nosso sentimento, das nossas experiências. Muitos compositores têm essa coisa, eu vejo isso na nossa geração como quase uma característica, e eu, naturalmente, por ser dessa geração, fiz isso, né? Mas eu acho que a partir de agora, e é o que eu venho estudando, a gente precisa pensar, cara, e pensar de alguma maneira, não necessariamente fazer uma música que tem uma letra política, não é isso que eu estou falando, mas Uhum. tentar pensar um pouco fora dessa caixinha e tentar pensar alguma maneira artística da gente conseguir participar mais da transformação do país para sair desse buraco, entendeu? Eu já não me sinto mais tão confortável fazendo só uma coisa autobiográfica. Eu estou muito nessa questão. E eu acho que a partir do próximo disco, que eu já compus já a grande maioria das músicas, ele já é uma outra coisa, já está Ele dentro já de vai uma ter, pesquisa. certamente ele vai ter já influência desse momento que você está vivendo, né? Porque o outro, esse que você lançou, Minha Cabeça, bem ou mal, você já tava fazendo o projeto. Quer dizer, ele não é exatamente da pandemia, né? Ele é pré-pandemia, digamos. Exato. Agora vai ter influência de tudo que você viveu, da sua volta para o Brasil, da turma que está em Portugal e tudo mais, né? Vai ter uma outra visão, né? Vai ter uma outra experiência. Como você disse que foi uma trilogia autobiográfica, agora vai ter mais influências do que você está vivendo agora, pessoalmente e também do ponto de vista artístico, né? É natural que isso aconteça, né? Pelo jeito. É isso? É É isso sempre mesmo? autobiográfico, né? Sempre É é. sempre autobiográfico, né? Porque sempre vai ser a minha visão, né? Claro, Nem que seja claro. uma história que eu escrever da minha cabeça, é a história que tá de coisas que estão na minha cabeça, né? Então, sempre vai... Até tive uma entrevista recente que estava falando sobre isso, essa coisa do autobiográfico. Mas dentro do autobiográfico, como explorar isso, né? Você falou do Brasil, cara, e o meu próximo trabalho vai estar muito ligado à cultura do Brasil. Porque eu, apesar de ter... Como eu acho que eu tive na minha infância, por conta dos trovadores, a minha educação foi toda baseada na cultura tradicional brasileira. Então, nos trovadores, eu cantava choro, cantava samba, samba Claro. canção, marchinha, blá, 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 bebê. Então, eu meio que, quando fui ficando adolescente, isso, para mim, era eu comecei a embarcar mais da Tropicália para frente, assim. A Bossa Nova também já... Acho que depois da Bossa Nova, Tropicália para frente, que entra a MPB, aí vem o Gil Caetano desconstruindo. Aí, esses caras estão reverberando até hoje, né? E eu meio que deixei, sabe, não ligava mais tanto dali para trás. E agora, cara, eu tô nesse momento de um estudo profundo da história da música, de incorporar os ritmos tradicionais, de ouvir muito
os caras que fizeram eu existir, né? Tipo, só existe Tom Jobim porque existiu Ernesto Nazaré, porque existiu lá Claro. Chiquinha Gonzaga, e vai indo para trás. Só existiu sei lá, o Zeca Pagodinho porque existiu Noel, porque existiu Donga, Pixinguinha, né? Então, Tem uma eu linha tô... aí, uma linha Tem, que une tudo isso, né? Realmente tem mesmo. Agora, só o detalhe, já que você falou em autobiografia, Eu Te Amo Demais é baseado em fatos reais, não? sim, Para te provocar, agora eu quero te provocar, Paulo. Você falar um cara, pouquinho aí, porque a gente vai ouvir agora essa. Eu resolvi selecionar, falei, tá falando de autobiografia e tal, tudo lá. Eu falei, vamos ver se essa é Eu Te Amo Demais, porque o Eu Te Amo Demais é uma declaração, né? Certo? uma declaração. Eu sou um cara pisciano e agora estou muito bem, praticamente casado. Mas antes de estar casado, eu sempre fui pisciano, esse cara de me apaixonar, sabe, muito fácil, né? De me entregar, assim, sabe, sentir as coisas profundamente. E essa música, ela, claro, é autobiográfica, né? Ela foi uma das paixões que eu vivi, quase um namoro ali, mas que não acabou não vingando. Mas no auge dessa paixão, quando você quer extravasar de alguma maneira, eu sempre acabo recorrendo à música, né? Foi uma das vezes que eu vim para o Brasil, lembro que eu até compus ela no piano, e, e ela representa isso, né? Essa intensidade do sentir, né? Eu tenho muito isso, né? Não só pelo meu signo, mas pela minha criação, sabe? Tipo, essa coisa da emoção, do sentimento sempre foi uma coisa muito presente em casa. Meu pai é muito assim, meu Uhum. avô era um cara muito assim, então eu acho que eu me tornei um cara, sabe, sentimental, assim, e que, sabe, liga para essas coisas, não é. E acho bonito, acho importante, gosto de sentir as coisas profundamente. E essa música, ela representa justamente esse amor, essa coisa do sentimento à flor da pele. Legal. Você deu uma enrolada básica, mas tudo bem. Mas tudo bem. Esquivar, né? Faz parte, faz parte, faz parte. Não, mas é isso. Tem um amigo meu que falou assim: olha, você nunca namore com compositor ou compositora, né? Porque de repente, se tiver se o romance não der certo, se a relação não der certo, vira música. Então você toma cuidado. Ó, For cuidado. namorar com, né? For namorar com o compositor ou compositor, tome cuidado, porque se de repente a coisa não der certo, vira música. E aí você vai saber que é para você. Para o bem e para o mal, Exato, né? Para o bem e para o mal, né? exato, exato. Eu já vi discos inteiros, né? Que o cara, a compositora brigou com o cara e ela dedicou o disco inteiro, é todo reclamando do cara. Faz Tem na parte, né? década de 50, no samba canção, era muito comum, né? Ter a coisa das cantoras e dos compositores, Pois Elivelto é. Martins, que era Muitas cantora, enfim. canções e Essa época casos de tinha essa amor, brigas de característica, amor, né? né? Brigas de amor, como tem várias É, canções, né? Você, Maísa. e o pessoal do Trovadores Urbanos faz sempre a pesquisa, né? Tem essas relações, né? E até de reatamento, né? Tem, né? Sim, Os sim. trovadores faziam muito aquela serenata, né? Para Sim. casais e tudo, no aniversário de casamento e tudo mais, que tantas coisas que fizeram, né? Então Cada história. tem que ficar ligado com essas canções que, né? De reatamento, canções de declaração de amor e tal. E no teu trabalho individual é a mesma coisa, né? Vamos ouvir então Exato. Eu Te Amo Demais, participação de. Falei, Léo Midea, é uma ideia. A música é sua composição minha. e a produção sua do Pedro Alteri, você está no violão e coro, e o Pedro Alteri também está na percussão e baixo. Só isso, violão e baixo e percussão. Né? Roda, Eu Te Amo Demais. Uhul. Colibri na Quarentena. De volta aqui com o Paulo Novaes, falando do Minha Cabeça, o terceiro álbum do Paulo Novaes, Poesias e Canções, que ele lançou durante essa pandemia e já está preparando novos trabalhos aí que a gente já vai sentir nos próximos meses aí, daqui a pouco. Você pretende já lançar alguma coisa esse ano? Vai esperar a divulgação do Minha Cabeça ainda? Como é que você se organizou? Porque já que você lançou, aos poucos, queria saber se já tem
ideia de lançar outras coisas aos poucos, ainda esse ano, ou você vai deixar para o ano que vem? Outra coisa que eu queria perguntar, você tem alguma perspectiva de fazer show? Você já tem alguma coisa para o ano que vem? Esse ano você já não quer fazer nada, ou não pode fazer nada também, né? Mas, enfim, tem alguma perspectiva? Ou de fazer em Cara, Portugal, sei lá, pô. vou começar por essa, aí eu volto na... A minha perspectiva é justamente começar em Portugal, porque eu acho que vai resolver. Eu preciso estar vacinado, né? Claro. Não só preciso, até daria, mas eu eu prefiro estar vacinado. Então, acho que quando eu conseguir vacinar, aí eu vou conseguir pensar mais nisso, ver a situação de Portugal, porque agora parece que está crescendo de novo. Abriu, vários amigos fazendo shows lá, agora já está crescendo de novo os casos, porque Pois é é. uma doença traiçoeira. Então, tem que ter muita calma. O meu plano agora, eu acho que sim, provavelmente eu devo começar a turnê em Portugal, se der no começo do ano que vem. A ideia seria janeiro, fevereiro, começar lá, para fazer lá os primeiros shows, e quando voltar para cá, já talvez a situação, espero, esteja um pouco melhor no começo do ano que vem. E aí, cara, minha cabeça, ele não para aí. A ideia é muito, ela tem muito mais coisa para acontecer. Primeiramente, os clipes. Eu consegui gravar 3, agora eu estou retomando aos poucos a gravação dos clipes. Então, tem mais 7 clipes para serem feitos. Eu vou aproveitar para fazer as gravações dos clipes que eu consegui e vou fazer uma live de lançamento. Estou fechando isso. Em breve vou anunciar a data e tal. Que aí vai ser uma live com banda, como se fosse um show de lançamento mesmo, com todo o cenário, luz e para a gente já ter um portfólio, né, depois desse show, quando puder fazer os shows, né? E aí a minha ideia é a seguinte, minha cabeça, esse disco que eu estava falando aqui da pesquisa da música brasileira, ele vai lá provavelmente para final do outro ano, porque minha cabeça, a ideia agora, a partir de agora, quando conseguir fazer os shows, vai fazer 10 shows principais, cada um numa cidade diferente. E cada um com uma das participações. Então, por exemplo, vou para Lisboa, vou fazer o show lá com participação do Léo Midea. Claro. Depois vou para o Porto, Thiago Nakarato. Volto para São Paulo, Cinco a Seco. Vou para o Rio com o Rubel. E aí, em cada um desses shows, eu vou gravar uma música. Só que vai ser com a participação, só que a participação vai cantar outra música do disco. Então, por exemplo, a Ana Vitória gravou Travo, no ao vivo elas vão gravar outra. E aí disso vai surgir um disco ao vivo. Entendi. Minha cabeça ao vivo, só que então, com as mesmas músicas. O próximo projeto é Minha Cabeça ao Vivo, pronto. Com Exato. Participações de todo mundo que for possível nessas lives que você vai fazer. Pronto, já está aí o projeto novo, tá pronto. Mas já. Eu espero que seja pessoalmente, né? Eu quero esperar para fazer com aí precisa ver. Agora, falando em Portugal, você falou de um que está em Porto, ou está em Lisboa e tal. Essa debandada aí, esse êxodo, né, de todo mundo indo para Portugal, não estou falando dos brasileiros, classe média, que foram para lá, enfim, é outra pegada. Estou falando dos músicos mesmo, né? Muita gente se instalando lá e tal. Como é que você vê esse êxodo, essa gente que fala, não aguento mais o Brasil, vou embora para Portugal, porque lá está melhor e tal. Como é que você vê isso? Se é uma contradição também, porque as pessoas querem lutar contra o que está acontecendo aqui, mas vão embora. Isso não é forma de luta, né, na minha opinião. Mas, enfim, queria a sua opinião. Cara, quando eu fui, ainda não existia Bolsonaro, né? Eu achava que seria impossível acontecer essa tragédia com o Brasil. Tanto que eu lembro que quando começou a surgir essa ideia dele começar a crescer, e eu deparei com muitos brasileiros lá, e até músicos, cara, que defendendo, não, queria votar nele. No começo eu não conseguia aceitar, eu falava assim, vocês estão completamente loucos, eu perdi a estribeira, assim, eu falei, não é possível, gente, como vocês estão vendo, vocês não conseguem enxergar, sabe, era uma coisa tão óbvia. E aí, então, eu não tinha ainda essa ideia, o Brasil, claro, tinha tido golpe, estava ali, mas não sabia o que ia acontecer nessas eleições. E aí foi meio que eu estava lá, e aí a gente foi entrando nesse buraco e chegamos no fundo do poço, né? Cada vez mais, não para de cavar o buraco.
E aí eu me peguei nesse dilema. E eu concordo 100% com você, assim. Ainda mais explodiu a pandemia. Eu já ia voltar. A minha ideia era voltar em outubro de 2020. Então eu teria mais um período lá e já ia voltar. Só que eu já estava perdendo sono por causa disso, cara. Eu já, sinceramente, acontecendo tudo isso e eu estando em outro lugar. Cara, é uma ilusão também. Portugal é maravilhoso, tem pessoas maravilhosas, é um país incrível, onde, né, é tudo mais simples, mais prático, mais fácil, né? Porque é menos gente, enfim, já tem uma estrutura, tem pouquíssima violência, né? É um país super seguro, ultra seguro. Então, tem várias coisas positivas, mas existe muita xenofobia também. Muita mesmo. E a xenofobia só cresce conforme muitos brasileiros, né, vão chegando lá. Então, eu mesmo, que sou um homem branco, estou no topo da cadeia do privilégio, né, só por ser brasileiro, sofri várias vezes xenofobia, várias vezes. Era saber que você era brasileiro, já não pude entrar em lugar só porque eu era brasileiro, já tiraram sarro da minha cara na rua, tratamento do cara, do técnico de som lá que é português, que sabe que é um músico brasileiro. Então, eu acho legal, mas para mim serviu para escancarar a minha identidade, assim mesmo, sabe? Para mim foi importante ter vivido tudo isso e entendido também que, cara, assim como temos conservadores aqui, pessoas, né, preconceituosas, lá também tem. Então, disso você não vai fugir, né? Não dá Isso para. me fez ter... Não dá, em todo lugar tem. Tem pessoas de ultradireita lá que, tipo, que são xenofóbicas mesmo, assim. Ainda mais aqui no Brasil, ainda em relação a Portugal, a gente nem tem conhecimento. Eu sinto muito que o brasileiro tem pouquíssimo conhecimento sobre a cultura portuguesa. E o português tem muita sobre a cultura brasileira. Consumidor absurdo, assim, da cultura brasileira em todos. Futebol, música, novelas, tudo, né? Eles são fãs. Mas mesmo os que são fãs também são xenofóbicos. Uma coisa é você curtir a cultura, outra coisa é você conviver. São Você tinha aquela diferentes. coisa, o que vocês estão fazendo aqui e tal, né? Meio Já vi, assim. teve um amigo meu, tava com um amigo meu, ele trabalhava no Tuk Tuk, que é um carrinho lá que tem em Lisboa, que você faz um passeio turístico lá. E aí ele parou para falar com um cliente, né? E aí um outro cara português, porque sei lá se ele parou num lugar proibido, sei lá, eu também acho que estava errado assim, né, no que ele estava fazendo, mas aí o cara já veio falando, seu Zuca, né? Eles chamam de Zuca preconceituosamente. Volta pro seu país, volta pro seu país. E aí nisso começou a parar outras pessoas no carro, tipo, seu Zuca. E, cara, foi um negócio assim assustador. Zuca é o brasileiro que está lá, que tá lá. O Zuca. Teve uma história numa faculdade lá que os caras botaram uma pedra e botaram alguma coisa assim, Em pedra Coimbra, se não me engano. Em Coimbra, se para não me tirar engano. nos Zucas. Pedra para tirar no Zuca. Então, isso foi muito esclarecedor assim para mim. Eu entender minha origem, entender muito mais o mundo, né? Entender que o mundo tem certas características, né? Você pega, sei lá, aqui você pega o bolsonarismo, ele é muito forte no interior, certo? Onde as pessoas são mais vulneráveis de informação, são mais... E lá é a mesma coisa, né? Você vai pegando coisas paralelas, só que o país nessa situação, eu não conseguia me ver mais contribuindo de lá, sabe? O buraco começou a ficar tão profundo que eu, hoje, aqui no Brasil, já 1 ano depois de voltar, cara, me sinto muito mais tranquilo aqui, apesar de estar uma loucura, mas eu me sinto muito mais tranquilo estando aqui e podendo viver aqui e entender o que está acontecendo aqui de verdade, sem ficar aflito de só ver notícia, sabe? E tá aqui na minha cidade, né, São Paulo. E então eu acho que foi muito bom assim para eu aprender, assim, mas eu desmistifiquei muita coisa, desencantei muita coisa, mas amadureci muito. Tenho uma visão de mundo muito mais consciente hoje em dia e sem romantismo, assim, sabe? Antes disso, você acha mil Quando coisas, você vive chega na lá, você pele vê. um preconceito,
muda a cabeça das pessoas, né? Porque a pressão que eu tenho, que eu entrevisto tanta gente que está em Portugal, que eu vou tropeçar. Chegar lá em Lisboa, eu tropeço em músico brasileiro, né? Sensação que eu tenho, né? Mas tem muita gente que vai por vários motivos, né? Tem uns que vão por motivos até de mercado, porque não tem mais mercado aqui no Brasil, né? Por conta de ser músicos instrumentistas, ou, né, que eu citei para você, o Yamandu Costa, né, que está morando em Lisboa, porque para ele o circuito de música instrumental é mais fácil lá, né? Enfim. Cada um vai por um motivo diferente, né? Por vários motivos, né? Mas agora, quando você sente o preconceito, você vê, pô, tem que cuidar da minha terra, né? Tem que ir no meu país, que eu preciso resistir no meu país, né? De longe é mais, você deve ter sentido um sentimento mais complicado, né? Mas, Vamos, sim. fale. Desculpe. Não, não, imagina. Essa coisa dos músicos é importante, porque, cara, eu não consegui. Lá é assim, é um pouco uma ilusão, assim, se achar que você vai lá, a não ser que você falou do Yamandu Costa, sei lá, o Marcelo Camelo e a Malu Magalhães tem espaço no mercado lá, o Ivan Lins vai ter espaço, mas músicos meros mortais, né, que estão começando e tal, tipo, cara, é muito difícil porque existe a xenofobia no mercado musical. Tá bem. Então, parece que para você furar esse teto, você consegue tocar em casas médias. Porra, o Léo bomba de fazer show lá em casas médias, mas o Léo nunca conseguiu fazer um show num teatro, o que para o Janeiro, por exemplo, por ser português, é a coisa mais comum, mais fácil. E ele nem é um artista gigante lá, ele é um artista conhecido, mas o Léo acaba sendo, sabe, tipo, você pega um exemplo, você consegue pegar dois caras que estão mais ou menos no mesmo patamar, o Léo, por ser brasileiro, fica batendo ali, mesmo fazendo um baita sucesso. Entendi. Então, eu acho que tem muita... A gente vai na ilusão e aí você vai acabar tocando em boteco, sabe? Foi o que eu fiz até eu voltar. Antes de fechar a pandemia, eu ainda estava Essa tocando que em é a boteco. realidade, né? A realidade é É a essa. realidade, né? Vamos ouvir mais uma, porque vamos para a paz interior, já que a gente estava falando de coisas assim, né, difíceis, o preconceito, a xenofobia e tal. E vamos juntar com o Luz da Vida, vamos fazer uma dupla de músicas aí. Paz Interior, né, com o Rubel, que você gravou com o Rubel. Tem até um clipe legal, que é rural. Onde é que vocês gravaram esse clipe aí? Bem Foi lá legal. em Avaré, Em Avaré. na fazenda da minha família lá. Lá em Avaré, fazenda da família Novaes. Legal. E você e o Rubel estão lá, pega o violãozinho, é bonito, o clima é gostoso. É E o bonito, Luz é da bonito. Vida, vamos com o Pedro Altério, essa animação que a gente vai ouvir também, e essa música. Fala um pouquinho de Paz Interior e Luz da Vida para a gente ouvir essas duas canções. Diga lá. Bom, o Paz Interior é a música mais antiga do disco. Eu fiz com uns 16 anos. Eu cheguei a gravar ela seria a primeira música do Esfera. Eu cheguei a gravar ela. E aí a gente, sabe, não bateu muito e, paralelamente, o Pedro Altério gravou essa música no disco com o Bruno Piazza. E ficou tão lindo, assim, para mim foi um registro tão eterno, assim, que eu também meio desisti por causa disso. Eu falei, putz, essa música já está eternizada pelo Pedro. E ela acabou voltando nessa minha busca pelos meus universos, né? Tipo, eu lembrei dessa música que é do universo do Esfera, mas que eu trouxe para ser a última música do disco e também justamente fazer esse link, né? Uhum. E eu tava muito com essa coisa do ciclo, então eu chamei o Pedro Blanco, que é um amigo meu de infância, que porra, é um cara que eu tenho uma relação já muito antiga, e o Rubel, que é um amigo mais recente, né? Então, foi uma escolha consciente O nesse Rubel sentido está de aqui pegar... no Brasil ou tá fora? Está aqui no Brasil. Tá aqui, tá no Está Rio. aqui. Tá bom. Só para saber. E aí, E, cara, diga. Não, aí tem o Paz Interior, que você está falando, que é uma música antiga, e o Luz da Vida na sequência com o Pedro Altério. Fale aí um pouquinho também. E o Que é uma Luz da animação. Vida, Um é um clipe, o Paz Interior é um clipe rural, lá, rodado nos estúdios de Avaré, estúdios abertos de Avaré, na Fazenda da Família, e o Luz da Vida, que é uma animação com o Pedro Altério. Fala um pouquinho, então, do Luz da Vida. bom, a animação ela foi escrita pelo Rodolfo Rodrigues e executada pelas mãos da Pamela Munhoz. Luz da Vida tem uma história curiosa que eu fiz essa música sob encomenda para minha irmã, porque ela estava querendo engravidar, e aí ela falou, estou querendo engravidar, eu queria que tivesse uma música para quando eu engravidar, olha isso,
eu contar para o meu marido, meu cunhado, Ai, que com legal. uma música. Aí eu fiz, tipo, há maior tempo, e eu lembro que eu tinha meio que feito, assim, eu tava gravando o Baú do Coração, na Gargolândia, eu e o Pedro, e especificamente a música Baú do Coração. E eu lembro que me veio a ideia de citar o Luz da Vida no final. Então, se você ouvir o Baú do Coração, no finalzinho, tem uma parte que eu fico fazendo uns falsetes lá, mas na verdade eu tô cantando essa melodia do Luz da Vida, e isso me fez o link para ela ser a primeira do disco. Então ela tem essa coisa muito lúdica, né? Até a instrumentação, a gente buscou, ela não tem violão, ela é um baixo acústico, um hang drums, que é aqueles instrumentinho meio de meditação, que é de metal, assim, que faz uns sons meio, sabe? Eu não sei Sim, se é sim, hang sim. drum. É hang drum, hang drum, Hang drum, hang exato. drum. E o Gabriel alterna na percussão, coros do Garga, e aí tem um poema que introduz o disco, que é da Rita Altério, que também tem animação, e na introdução da música tem um poema da Bárbara Rodrigues, também. E fala sobre maternidade, porque ela também teve filho recente, estava com o Tom, e até no meio da gravação tem uma criancinha que faz uns barulhos lá, e a gente deu o microfone pro Tom, pro filho dela, e ele começou a falar um monte de coisa, a gente botou lá. Tem Então é participação do uma... Tom Rodrigues. Tom Rodrigues, exato. Pedro Altério, Bárbara Rodrigues, o clipe escrito pelo Rodolfo Rodrigues, que é marido da Bárbara, pai do Tom, e animado pela Pamela Munhoz, madrinha do Tom. Tom, que é amigo do Martim, que foi inspiração, meu sobrinho, inspiração. Então, eu fui Tudo pensando nesse familiar. conglomerado. Então, As esse universo conexões, vai as ser conexões, as conexões. Então, vamos isso. ouvir, então, Paz do Interior e Luz da Vida. Roda. Colibri na Quarentena. Estamos de volta aqui com o Paulo Novaes. A gente está falando do terceiro álbum da carreira dele, que chama-se Minha Cabeça, com poesias e canções, que ele selecionou, vários produtores, muita gente ajudando nele, e depois desse projeto do lançamento, foi feito aos poucos, né? Desses singles do Minha Cabeça, vai rolar o Minha Cabeça ao vivo. Aguardem, aguardem. Né? Ainda não cauteloso, que o Paulo é cauteloso, ele vai aguardar o momento certo. Se não der também ao vivo, vai gravar as lives, né? Aí vai fazer em live. Se não der, é isso aí. Se O chegar que no for começo do ano que vem e não der, a gente vai reprogramar e fazer as lives. Isso aí, isso aí. E a gente está no finalzinho, está na reta final aqui, para a gente ouvir ainda mais duas, né? A pessoa que você mais ama em Minha Cabeça, na programação aqui, para a gente deixar o pessoal curtindo essas duas canções. O Minha Cabeça eu terminar, porque o disco chama-se Minha Cabeça. Queria que você aproveitasse agora o espaço para dizer tudo que você quiser falar agora sobre o seu trabalho, como a gente pode entrar em contato. Fala da Olga Music, né? A gravadora, né? Vamos falar aqui, vamos dar o serviço agora, Paulo. Bom, para quem quiser ouvir o Minha Cabeça, acompanhar tudo, meu Instagram, @Paulo Novaes, meu Spotify é só buscar Paulo Novaes, youtube.com/Paulo Novaes. Eu tô no Twitter também, falo umas besteiras lá, @Paulo Novaes, um S a mais no Nova... fim, Paulo tem... Novaes. Mas o Novaes não é com I, é com E, né? Só para explicar É para o com povo E, aí. Novaes. Novaes, muito bem. E, cara, legal, eu tava esperando esse momento justamente para falar da Olga. Eu sempre fiz tudo muito sozinho, assim, com as pessoas que estavam do jeito que dava, né? Uhum. E aí, cara, aos 49 do segundo tempo, eu já estava meio encaminhando do jeito que dava aqui a divulgação, né? E trabalhar esse disco. E aí, aos 49 do segundo tempo, o João Magalhães, que é um dos sócios lá da Olga, entrou em contato e a gente acabou fechando essa parceria, o que foi um negócio importantíssimo para mim. É uma agência que está começando, mas que eles têm muita vontade, muita dedicação, eles fazem um trabalho incrível e estão me ajudando muito, assim, foi essencial para eu lançar isso de uma maneira organizada e sabe, ter apoio e recurso para poder realizar as coisas, que esse é o nosso grande empecilho. Então, eu demorei muitos anos para conseguir, né, ter alguma parceria. Então, o Olga tá na Olga, para mim é uma coisa primeiramente inédita, mas que é essencial, e estou muito feliz. Agradeço muito, aí um abraço para todo o pessoal da agência, e isso viabiliza, né, eu ter mais tranquilidade, mais organização, mais cabeças pensando em prol
da gente trazer o recado do Minha Cabeça, né, para o O mundo. apoio, né? O apoio, né? Bom, é O importante. apoio, exatamente. Então E você é isso está no aí. Instagram também, Instagram, as redes sociais, Instagram é Paulo Novaes normal. Paulo Twitter Novaes, também, você está lá, Twitter, tô no Facebook Facebook também, tá bom, claro. também. Tem site Paulo Novaes? Não. Ainda não, mas em breve também posso falar que fiquem ligados que vai ter o site com a lojinha, vai ter, enfim, a gente está preparando um site também com todos os discos, né? Todas as meu conteúdo, os outros projetos. Tem um projeto que eu fiz com o Janeiro Protocolar, tem os singles que eu lancei, as produções que eu estou fazendo. Então, a E gente vai também, lançar um site. se quiser comprar o Esfera e o Baú do Coração, como é que a gente faz? Se Vai quiser, entrar em contato no Instagram. Instagram, Paulo Novaes, Pimba. É, E aí já vou ler lá você... em breve. Também o vinil do Minha Cabeça, ó, vai ser uma mudança. Eu também vou fazer o CD, porque... Ah, o vinil! Para agradar os velhinhos como eu, né? Os seus tios Vou também. agradar. Para agradar a gente, né? Mas, Muito cara, legal. tá na moda, viu? Tá na Tá- moda o vinil. É, o custo está um Tá? pouco alto o vinil, né? Mas esse é legal, aí você vai botar um encarte com todo esse material gráfico que tem. Eu vi que cada música tem um visual, né? Você Sim, colocou. Então, sim. material gráfico você tem, as poesias para serem destacadas, as canções, as fichas, vai dar um encarte maravilhoso, vai ficar um vinil bem legal, pô. Vai ser bem bacana, Exato. Acho que né? vai valer a pena, sim, fazer. Vai Vai ser um ser negócio bacana. para economizar. É um produto um pouco, né? Ele é de luxo, digamos assim, mas para quem gosta do trabalho acaba comprando. Ele precisa só abaixar um preço. Isso é uma questão que a gente está na luta aqui na rádio. Você sabe disso, né? Que a gente está Puta, é muito sempre caro. pedindo aí até para as gravadoras aí, as gravadoras, não é? Os fabricantes, né? Dar um custo mais baixo para você poder vender ao produto final, ao consumidor, né? Como no caso nós, né? Para a gente ter né? Ter condição de comprar, né? Porque aí Ter é acesso, difícil. né? Acesso, porque fica muito caro o disco, aí complica um pouco, né? Para você adquirir o trabalho. É isso aí. E Para também fazer é bem tá caro. tudo na plataforma de streaming também, né? Os 3 discos, é só entrar. Spotify, Deezer, tudo mais, tá tudo lá só. É isso? Tudo lá. Só procurar Paulo Novaes, YouTube, tem o disco completo no YouTube também. Fiquem Uhum. ligados que em breve vão sair mais clipes. No meu canal lá tem todos os clipes que eu já fiz, são 3, né? Todas as animações das poesias, de todas as poesias. E é isso, tem muito mais coisa para acontecer. Fiquem Legal. E ligados que em pode. breve eu vou anunciar a data da live. Importante, Isso, live de tá, você lançamento. avisa a gente para a gente botar aqui na programação, já anunciar Pode aqui para o deixar. povo acompanhar você. Legal, Paulo, valeu. A gente vai terminar com a pessoa que você mais ama, né? Que tem a participação do Tiago na Carato, né? Você fala um pouquinho do Tiago, e o Minha Cabeça com a participação do 5AC. O 5AC que está, você que é amigo do Pedro e tal, estão continuando firmes e fortes ou eles se reúnem de vez em quando? Como é que tá? Eu não estou por dentro, me conta. Cara, eles estão pausados, né? Eles lançaram um disco Pausados. pausa, eles estão pausados. Então, a princípio, eles estão pausados, né? Mas eu como amigo e como fã, eu acho que é possível que em breve eles tragam alguma novidade. Mas, por enquanto, eles estão cada um tocando a sua carreira. O Pedro está fazendo coisas com o outro Pedro Viafra, o Tó está mais trabalhando como produtor, não é isso? Né? Eu Sim, tenho trabalhando acompanhado o bastante. O Léo trabalho está em dele. Portugal. O Léo está em O Portugal. Então, Vini está com as coisas dele de dramaturgia, de teatro, de roteirista, né? De ator também. Ele tem essa vertente forte. Cara, para mim foi uma honra, né? Receber eles no disco, ainda mais que eles estão pausados, né? Um grupo muito importante aí para nossa geração, e eu tenho a sorte de ser muito próximo, muito amigo deles. E então, cara, fiquei muito feliz mesmo de fechar. E faz muito sentido ser. É um projeto coletivo, né, de muitas cabeças, e a faixa título ela é a representação, justamente, a participação de um coletivo, né, de eu e mais 5 cabeças ali. Então, ela tá muito alinhada com o conceito legal. do projeto todo, né? E o Tiago é em Portugal. O Tiago é teu. Tiago, um Mora grande no intérprete Porto, português. cidade do Porto, ele mora. Ele é Porto, ele é Porto. Só que ele é luso-brasileiro, na verdade, né? Eu não sei se ele nasceu ou se a família dele, eu não sei se ele nasceu nos Portos, só que eu sei que ele tem família no Guarujá. Parte da mãe dele do Guarujá, então ele tem essa. E aí, o Thiago tem uma característica, não é o caso dessa faixa, que ele canta com sotaque português, mas
ele até explodiu, assim, cantando aquela música, Por Falar em Saudade, do Vinícius, e ele Onde anda você? Onde anda você? Onde anda você? É a primeira frase. E ele tem um sotaque, ele canta perfeitamente, né, com o sotaque brasileiro. Tem muitos portugueses que tentam, mas ele, acho que por ser luso-brasileiro, e ele é um dos grandes intérpretes, né, um dos músicos super respeitado, um dos maiores artistas lá, e com quem eu tive o prazer. Eu participei do disco dele com uma composição nossa, no disco mais recente dele. Na verdade, é o primeiro disco dele, composição Pequeno Gigante. A gente tem esse projeto que eu falei que a gente vamos lançar em breve, que é eu, Rubel, Janeiro e Thiago. Então a gente tem um cara muito, muito parceiro, muito amigo, assim, que eu vou levar para a vida toda, e é uma ponte lá que eu tenho em Portugal para sempre. Ele e o Janeiro são meu porto seguro lá. Legal. Então você vê que tem xenofobia e tem caras que você cria amizade, né? Portugueses que você tem amizade. Não, nada generalizado, né? É claro. Tem muitos portugueses que são incríveis, enfim. Eu tenho mais coisas boas do que ruins, mas é importante falar, né? Para não ficar aquela coisa que é o romântica, que é o paraíso, que o canal é esse mesmo e tal. E você eu tenho os pés no chão sabendo que a resistência é por aqui mesmo, né? Você pode fazer um trabalho lá, mas você é brasileiro, tem que trabalhar. Então a gente vai terminar com a ponte, né? Portugal e Brasil, com o Thiago Nakarato na música A Pessoa que Você Mais Ama, e A Minha Cabeça, que é o título do trabalho mais recente, o terceiro álbum do Paulo Novaes, com a participação do 5 a Seco. Fez uma participação especial aqui, eles que estão pausados, mas estão sempre juntos, né? De alguma forma. É isso aí, então. Paulo, um abração virtual para você aqui, que é possível. Depois a gente se encontra quando você vier no estúdio, ou a gente for para Portugal, no lançamento do disco aí do Minha Cabeça, né? Muitos projetos bons. Felicidade para você, para a saúde aí para a família toda, né? E que você consiga continuar o seu trabalho aí, que eu sei que é duro esse momento para os artistas, para nós também, né? Temos que ir em frente na luta. É isso aí. Cara, abração. Brigadão, até mais. Abração, parabéns pelo programa. Valeu. Vamos ficar com A Pessoa que você mais ama e Minha Cabeça. Obrigado. É isso aí. Tchau. Pelo convite. Colibri na Quarentena.